Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal, mais um conteúdo muito importante aí, relevante, tá, pessoal? Gente, vocês sabiam que muita gente, antigamente, não tinha as facilidades que tem hoje, né? Quem tem um pouquinho mais de idade aí, que tá na média, né, dos anos 60, por aí, vai lembrar, né? Antigamente não se tinha a informação, por exemplo, de INSS como se tem hoje. Hoje tudo é mais fácil, né? Principalmente quando a gente fala aí do portal Meu INSS, né? Que é um aplicativo que você pode ter instalado no seu celular e você tem a facilidade aí de enviar documentação digital, você tem a facilidade de, por exemplo, fazer um requerimento, um pedido numa perícia. Antigamente não tinha nada disso, né? Você tinha que perder às vezes o dia inteiro para ir numa agência, poucas pessoas atendendo, centenas de pessoas para serem atendidas, era complicado, tá? E muita gente pagava INSS e não era como hoje, qualquer coisa as pessoas correm para conseguir um benefício. Então, o que acontece? A procura aumentou demais devido ao acesso às informações. Então, quanto mais informação você tiver, melhor. Tem muita gente que conhece muito pouco ainda de INSS, né? Principalmente existem benefícios que até quem conhece, mas não tem muita paciência de acompanhar, de querer saber, acaba perdendo muito dinheiro e oportunidades, tá? Existem requisitos legais para você conseguir um benefício no INSS. Por exemplo, né, o auxílio doença. Tem que ter um laudo médico constando a sua situação, com o seu nome completo, o nome do médico, carimbo, CRM, o CID da doença, tá? Que vai identificar o diagnóstico, né? O início, né? A data que aconteceu a doença. Por exemplo, quanto tempo mais ou menos aproximado você vai precisar receber esse benefício. Só que o auxílio doença, muita gente não sabe, existem dois tipos de auxílio doença. Existe o auxílio doença previdenciário, que é aquele que você pode ter uma lesão, um acidente de qualquer natureza, na sua folga, dentro da sua casa, nos seus afazeres domésticos. E existe aquele auxílio doença acidentário. Esse identifica que a doença ou acidente, a lesão, ela foi contraída devido à sua profissão. Existe aí uma diferença muito grande, tá, pessoal? Com relação a esses dois tipos de auxílio doença. O auxílio doença acidentário, o que é? É um benefício concedido a assegurados, né, que sofreram um acidente de trabalho e adquiriram doenças ocupacionais. Se você contraiu ou suspeita, né, por exemplo, de uma doença que ela tenha ocorrido devido às más condições de trabalho, você é obrigado a enfrentar, por exemplo, diversos problemas respiratório, qualquer tipo de problema devido ao seu trabalho, é possível que essa doença seja considerada ocupacional. É claro, né, que as empresas elas não deixam. A empresa vai falar não, negativo. Isso aí não tem nada a ver, né? E tem muitas empresas que nós sabemos que são negligentes com relação a equipamentos de segurança, exigem carga horária excessiva, tá? E acabam, né, sabendo, as empresas sabem, porque tem um departamento jurídico, que qualquer problema que acontecer com esse segurado, eles são passíveis de pagar indenização, tá? O INSS nós já falamos, o INSS não paga indenização. Existe um benefício que se chama indenizatório, que é o auxílio acidente. Muita gente aí já deve ter ouvido falar, né? Esse benefício de auxílio acidente, ele é na sequência do auxílio doença. Peraí, como assim na sequência? Exatamente, o auxílio doença ele é concedido, como nós falamos. Você pode ter tido um acidente e ficou com uma lesão. Essa lesão, ela pode ter diminuído, por exemplo, a sua capacidade para o trabalho. Isso tanto o acidente de qualquer natureza, né, que é aquele da folga, ou mesmo ocupacional. Então, o que acontece? Ela diminuiu a sua capacidade, você ficou limitado, você pode retornar ao mercado de trabalho, mas você já não tem mais toda aquela aptidão, por exemplo, física que você tinha. Né? Vamos dar exemplo aqui, né? A profissão de motoboy, vocês sabiam que é a que mais, né, onde se recebe benefícios de auxílio acidente? Exatamente. O motoboy aumentou demais, né? Antigamente era office boy, você fazia um serviço a pé
ou de ônibus, né? Inclusive foi a minha primeira profissão. E só um tempinho atrás, acho que foi o mês passado. Mentira, pessoal. Barbinha branca não deixa a gente mentir. E o que que acontece? A moto, né, ela se transformou num, num, num veículo e os motoboys fazem o serviço de office boy hoje de moto. E é muito mais rápido, muito mais prático. Mas o que que acontece? Aumentou a quantidade de acidentes. E todo trabalhador paga o INSS, né? Você só não paga o INSS se você trabalha informal, né? Se você tem uma barraquinha de camelô, mesmo assim, você pode pagar um carnezinho para garantir. Então, o que que acontece? Muitos acidentes de moto. E o acidente de moto, quando ele acontece, ele não é coisa simples, né? É perna quebrada, é fratura exposta. E o que que acontece? Esses segurados, né? Eles fazem lá, por exemplo, um tratamento, ficam meses afastados. Só que quando vai retornar, por exemplo, ao mercado de trabalho, ele já não consegue, por exemplo, mais pilotar uma moto, ele não consegue mais caminhar direito, ficou com uma lesão no braço, uma sequela que diminuiu a sua capacidade de trabalho. Então, o que que acontece? Ele ficou de auxílio doença todo esse período. Ele conseguiu a recuperação. Ele passa na perícia. O perito olha e fala, não, já está cicatrizado, o osso já está normalizado, já dá para você voltar a trabalhar. Mas, quando o perito dá alta e ele identifica que ficou a sequela, que diminuiu a capacidade desse trabalhador, não é porque o perito é bonzinho, não. Ele deve seguir a lei. E o que que a lei diz? A partir do momento que ficou uma sequela, que diminuiu a capacidade, deve-se conceder imediatamente o auxílio o auxílio acidente, que é o benefício conhecido como indenizatório no INSS. Quando a gente fala de indenização, a gente pensa no montante de dinheiro. O INSS ele não vai te dar um montante, ele vai te pagar um benefício. Então, o que que acontece? Essa pessoa ele ficou afastado de auxílio doença, ficou com a sequela que reduziu a sua capacidade. O perito, ele cessa o auxílio doença e imediatamente já concede o auxílio acidente. Qual é a diferença dos dois? O auxílio doença, ele perdura enquanto existe a incapacidade temporária para o trabalho. O auxílio acidente é aquele que quando ficou essa sequela que diminuiu a capacidade desse trabalhador, ele não está impedido de retornar ao mercado de trabalho. Tá? Ele pode voltar a trabalhar, mas ele não vai ter mais a mesma aptidão, a mesma capacidade que tinha antes. Mas ele vai voltar a trabalhar. Então ele passa a receber o benefício de auxílio acidente e retorna ao mercado de trabalho. Ah, mas quem está empregado recebe? Recebe. É independente de você estar empregado ou não, com registro na carteira ou não, você tem direito ao auxílio acidente. Esse auxílio acidente, quando você retorna à empresa, vamos lá, que você não retorna mais para a mesma função que você tinha. A empresa vai adequar você para um outro tipo de função. Você passa a receber o seu salário e o auxílio acidente do INSS, juntos. Qual é o valor do auxílio acidente? Agora prestem atenção, porque muita gente, quando eu falo que perde muito dinheiro, 50% do que você recebia de auxílio doença. Se você recebia R$ 5.000 de auxílio doença, você vai receber R$ 2.500 todos os meses, junto com o seu salário da empresa. Se você sai da empresa, você perde o auxílio acidente? Não. Você continua recebendo o auxílio acidente, independente de continuar na empresa ou não. Lembrando que quando você retorna, você tem 12 meses de estabilidade, tá, pessoal? Eu estou falando aqui porque pode acontecer, por exemplo, depois de 12 meses a empresa mandar embora e esse segurado achar que também ele perde o auxílio acidente. Não. Então, são 50% do valor que recebia de auxílio doença. Quando cessa o auxílio acidente? Quando esse segurado se aposentar ou se houver um óbito, se ele morrer. E no caso da aposentadoria, por quê? Porque o auxílio acidente, ele não acumula com a aposentadoria. Então, você se aposenta, cessa o auxílio acidente e passa a receber a aposentadoria. Agora, vocês imaginem, você ficar 20, 25, 30 anos recebendo esse benefício. Qual é o montante de dinheiro que nós estamos falando?
né? É metade do salário aí. Quanto você acha? E tem gente que não tem paciência, por exemplo, de assistir um conteúdo como esse e perde uma informação. E o perito vai lá, a pessoa tem a sequela, o perito do INSS ele não dá o auxílio acidente assim, como ficha de bar. Ele só vai te conceder o auxílio acidente duas situações. Ou você demonstrar que você conhece a lei e sabe os seus direitos e ele identificou que você ficou com uma sequela, ou você entrando na justiça. É a maneira que você tem. O perito lá do INSS é que eu falei, ele não vai dar. E o que acontece? Tem muita gente que não sabe, né? Ficou com a sequela grave e reduziu bem a capacidade. E a pessoa retorna ao trabalho e não recebe o auxílio acidente. Agora, outro ponto muito importante. Qual é a porcentagem de diminuição da capacidade que dá direito ao auxílio acidente? A lei não especifica. Olha aí, pessoal. A lei não fala, ó, é 10% de redução da capacidade, 20%, 50%. Não. Quer dizer, se a lei não especifica, tiver 1% de redução da capacidade, você tem direito ao auxílio acidente. Né? Apesar que tem casos, né, que é absurdo. A pessoa arrancou a unha do pé, vai falar que tem direito ao auxílio acidente, porque a unha do pé não cresce mais. Não é bem assim, tá? Eu tô dando um exemplo aqui esdrúxulo, né? Mas é para não ter que ficar pesquisando aqui. Então, tem que ter também algum critério, né, pessoal? Não é, como eu falei, que você perdeu a unha do pé e não vai crescer mais a unha, que você tem direito, né? Mas a lei, ela não especifica. Se nós formos seguir a lei à risca, quem perdeu a unha do pé e não vai crescer mais a unha tem direito a receber o auxílio acidente por causa da unha. Parece uma brincadeira o que eu estou falando, mas ela tem um fundamento. Porque se a lei especificasse, por exemplo, a partir de 20% da redução da capacidade, esse segurado ele passa a ter direito ao auxílio acidente. Mas a lei não diz isso e ela não especifica nenhum tipo de porcentagem. Então, mesmo mínima a incapacidade, né, que a sequela produziu, ela dá direito ao auxílio acidente. Então, o que acontece? Muitos peritos, eles não falam. E muita gente retorna ao trabalho, né? E muitos até com problema sério, grave, né? Que ficou por causa do trabalho ou de uma lesão, de um acidente que sofreu e acaba perdendo essa oportunidade de receber esse benefício indenizatório. Caso seja uma lesão mais séria, né, relacionada à função na empresa, você pode receber do INSS o benefício de auxílio acidente e entrar na justiça contra a empresa. Só que é aquilo, né? A empresa vai, como eu falei no início do vídeo, ela vai negar de todas as formas, ela não vai admitir que a culpa foi por causa da empresa, por negligência, imprudência. Não, ela vai falar que foi você o responsável, né? Foi você que quis se lesionar, foi você que quis adquirir a doença ocupacional e junto a isso um batalhão de advogados, porque a empresa sabe que a responsabilidade é muito grande. E outra, se for um acidente, por exemplo, onde houver uma amputação de membros, né? A pessoa perdeu o braço, perdeu perna, complica mais ainda, tá? Primeiro, que quando acontece uma situação dessa, dependendo, né, qual foi a amputação, dependendo do caso, o INSS também não vai pagar o auxílio acidente. O INSS pode aposentar por invalidez, né, dar aposentadoria por invalidez definitiva. Também fica a critério do perito, né? O perito, numa situação dessa lá no INSS, ele fala, não, você fala, mas eu tenho direito ao auxílio acidente. Ele fala, mas seu caso já é de aposentadoria por invalidez. Aí você já perdeu o direito ao auxílio acidente porque ele não acumula com a aposentadoria. Agora, na questão da empresa, a empresa tem responsabilidade. E outra, durante todo esse período, as suas contas, o sustento da sua família, de alguma maneira, foi prejudicado, existe aí danos morais também que a empresa é obrigada a arcar, tá, pessoal? Então, não é somente pela lesão, não é somente pela doença. Existem outros tipos de dano. E outra, cada caso é um caso, tá? Não adianta também você conhecer alguém que recebeu uma indenização devido a um acidente de trabalho e fazer uma comparação, tá? A justiça, ela não julga assim,
né? A não ser que tenha uma jurisprudência muito bem especificado, né? Que mostra ali que todos são da mesma condição. Agora, quando nós falamos, né, de um acidente, de uma perda de um membro, de saúde, cada caso é um caso. Uma gripe para uma pessoa derruba a pessoa na cama. E o mesmo vírus pode deixar o outro de pé, depende do organismo. Não sou médico para falar, né? Mas a gente fala já com a experiência que nós temos em vida e tal. Então é complicado. Nesses casos da empresa, por exemplo, foi uma negligência, a empresa não te deu o equipamento de segurança para trabalhar e você sofreu lá um acidente e perdeu um braço. Você vai entrar na justiça contra a empresa. Você tem que provar que a empresa não te forneceu equipamento de segurança. Ah, mas a empresa exigia carga horária. Você batia o cartão? Estava especificado lá no cartão lá que você entrou de tal hora a tal hora, que você cumpriu X horas semanais que ultrapassam o que é determinado por lei. Tudo isso, né? O cartão de ponto fica mais fácil para comprovar. Mas agora a negligência com relação a um equipamento. Por exemplo, você trabalha em locais insalubres, né? Por exemplo, subterrâneo. Muita gente, por exemplo, que constrói estação de metrô, que trabalham em minas, né? Que hoje é um pouco mais difícil, né? Mas existe. Essas pessoas são submetidas a locais que são insalubres. São locais que, muito provável, vai dar problema respiratório, vai causar outro tipo de problema. A empresa fornecia máscara para você, capacete, né? Uma forma dentro, por exemplo, da empreitada, preservando a sua integridade física? Não. Você tem como provar isso? Então é complicado, tá? São processos que na justiça não é rápido, pessoal. Tá? Tem muita gente que quando tem direito a receber atrasados, porque o INSS não concedeu um benefício, fica desesperado, né? Não vê a hora de pôr a mão no atrasado. Aí o processo rola 2 anos, o INSS recorre e fica mais 3 anos. Então, se você somar o período, às vezes 5 anos para você receber atrasados. Nesses casos de acidente, onde ocorre, né, uma amputação, ocorre algo bem mais sério, são anos recorrendo na justiça, tá? Eu tenho certeza que vai ter muito comentário aqui de pessoas que passaram por essa situação ou que estão passando, que vão falar que estão há 10, 15 anos aí aguardando. É aquilo, né? A justiça, ela é rápida dependendo para quem, né? Principalmente nos dias de hoje, né? A justiça, ela é rápida dependendo, né? Quem é você? É o José lá da esquina? Ah, não tem pressa. Quem é você? Ah, conheço fulano, ciclano. Aí é rapidinho para eles resolverem, tá? Infelizmente é assim, né, pessoal? Esperamos que um dia tudo isso mude. Tá bom? Então, presta bastante atenção nesse conteúdo, porque é o que eu acabei de falar. Muita gente não sabe e acaba perdendo. Olha o montante de dinheiro que isso pode gerar. E o perito lá do INSS, ele não vai te ajudar, tá? Ele não vai te conceder um auxílio acidente assim de graça, porque ele te achou bonitinho, porque ele gosta de você, porque ele simpatizou com você, não, tá? Você quando entra numa perícia no INSS, você tem que estar ciente que você está ali para ser analisado e avaliado, né? Muita gente quer contar a vida pro perito, acha que o perito é aquele compadre para sentar no sofá e ficar contando os problemas. Não é nada disso não, pessoal, é ao contrário, tá? Se você entrar numa dessa com o perito, de querer se aproximar, criar um laço, um vínculo com ele, ele vai te tirar da sala o mais rápido possível e vai indeferir seu benefício, muitas vezes exatamente por isso. Você pode ter a documentação, atender os requisitos, você pode ter tudo. Ser humano é complicado, pessoal. Ah, mas eu não faria isso. Tudo bem, você não faria, mas o outro faz, né? Infelizmente, nós temos que lidar aí com diversos tipos de pessoas, né? Existem pessoas boas, ruins, né? É aquilo. Você, meu amigo e minha amiga, que estão chegando aqui a primeira vez no canal, eu espero que tenha sido esclarecedor, serve como alerta, tá? Esse vídeo aqui, para muita gente. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Não paga nada, é de graça, você vai ser sempre comunicado de novos conteúdos e pode ser aquela informação importantíssima que você está aguardando para resolver aquele problema que está te tirando o sono no INSS, tá? E fique à vontade, todos os nossos conteúdos aqui estão à disposição
para você assistir quantas vezes você quiser, tá? Numa linguagem simples, descontraído, o importante é a mensagem, né? O importante não é eu, a minha cara, nada disso. O importante é você compreender, ter conhecimento e entender a mensagem que está sendo passada. Que assim você vai ter os seus direitos respeitados. Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal aqui, eu sempre agradeço, né? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, abundância, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.